Daniel, capítulo 7, versículo 22 até o 27. Disse assim o texto sagrado: Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reinos que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Oremos. Pai querido, que a graça do Senhor nos acompanhe nessa noite, e que o teu evangelho revele a graça e o poder de Cristo para nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados, uma coisa muito importante dentro do que nós entendemos, dentro do que nós desenvolvemos como um andar de maturidade, nós temos por hábito essa ação de entender o reino de Deus. E então pensamos que por aceitarmos Jesus, por estarmos dentro da igreja, nós automaticamente fazemos parte do reino de Deus. Mas o mais engraçado de tudo isso é a Bíblia não fala assim. Hoje eu posso trocar de microfone? Isso aqui está me incomodando, está mais... Som, isso. Esse na minha orelha bem certinho aqui, e aí me quebra a orelha. Vocês eu não sei me dar, mas me incomoda. Dentro dessa norma, desta ação que a Bíblia traz para nós, coloca muitos questionamentos no nosso coração de reino. Coloca nós na parede, coloca nós para entendermos o reino de uma maneira muito ampla. Se nós fôssemos levar o reino de Deus a uma forma, como poderíamos dizer, lógica, como a parábola que Jesus falou que o reino de Deus é assim, que é um tesouro encontrado, e eu me desfaço de tudo que sou para herdar esse tesouro. Lógico que é Cristo. É a dracma perdida, que chama todo mundo que está em volta da casa: por favor, venham à minha casa, perdi a minha moeda. Eu te dou outra moeda. Não é essa a história do reino. Nós pensamos assim. Há compensações. Se o reino não se manifesta, nós fazemos o reino se manifestar. Mas o reino de Deus não se manifesta desse jeito. A proposta de Pedro, que o Alexandre trouxe para nós aqui, é a proposta que está diante de nós de reino todos os dias, as quais nós estamos comprando. O reino tem um peso muito maior. E esse texto de Daniel, quando ele vem com essa referência, ele está colocando toda a intenção dos reinos que estavam aparecendo e já estavam desvendados na sua época, mas os reinos que ainda viriam, e depois do grande reino romano, ele diz que apareceria, diz o versículo 22, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Que reino é esse? Que graça de Deus é essa que foi dada a manifestação profética aqui de Daniel, falando da igreja, falando de nós.
Que esse ancião de dias aqui é Jesus. Ele vai ter o domínio de um reino, e esse reino será sobremaneira o seu domínio, a ponto de dizer no versículo 23, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés e a fará em pedaços. E aí ele começa a trazer os chifres dos reinos, das manifestações que foram antes do Messias aparecer, mas ele colocou o ancião de dias algo lá para frente. Ele está trazendo dentro de um contexto ali de vivência da igreja, que para aquele tempo era uma profecia, mas era algo já estabelecido de Deus, a manifestação do reino dentro da própria a estrutura de Israel, porque eles faziam parte desse reino. O reino de Deus se manifesta assim. O que esse texto está jogando? Por que nós precisamos ver? Versículo 26 traz para nós a clareza disso. Mas depois de magoarem o Altíssimo, depois de toda a estrutura que estava acontecendo antes do Messias, Jesus vir lá no tempo de Israel, e também vai acontecer depois, quando Cristo tiver para voltar pela segunda vez. Profecia, sempre ensinei na igreja, ela tem que ter 3 desenvolvimentos. É uma profecia para o tempo onde o profeta vive, é uma profecia que escatológica, que vai revelar o futuro messiânico de Cristo e vai revelar a vinda do Messias. Se a profecia bíblica não tiver esses 3 desdobramentos, ela pode ser apenas algo revelado do contexto histórico para o nosso ensino, para a doutrina, para que possamos ter um andar reto diante de Deus. Mas quando se trata de profecia, ela vai. Daniel estava vivendo isso perto dos seus olhos. Quando chegou perto do tempo de Jesus, manifestou-se sim, como fala o livro de Daniel, Antíoco Epifânio, que sacrificou uma porca, ultrajando o Altíssimo dentro do templo de Israel, provocando a revolta dos macabeus, aonde voltou de novo o domínio para Jerusalém, para os judeus, o governo da sua terra, e depois vem um reino muito mais forte e aniquila isso. Mas quando o Messias virá, vai acontecer a mesma coisa, e este domínio ele vai ter tanta ação de contra Deus e os tempos, que os santos lhe serão entregues às mãos, finalzinho do versículo 25 diz, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, um domínio onde a igreja vai estar ainda subjugada a isso. Aconteceu isso lá atrás? Aconteceu. Israel perdeu o seu domínio. Vai acontecer com a igreja? Vocês se lembraram de alguém que está caminhando igual os judeus da época? Pois eu vou dizer para vocês, a igreja hoje está caminhando a passos largos, como o judeu que esperava o Messias caminhava antes. Isso é profético, irmãos. Isso aqui é só na igreja aqui que você escuta essas coisas. Não se escuta pregado de praça pública. Sabe por que não se escuta? Porque ninguém vai dar crédito. Ninguém deu crédito quando Jesus veio encarnado em Jerusalém e caminhou pela sua santa cidade. Quando entrou no templo e era o Messias, a revelação estava ali. Não testificaram o messianato dele quando ele veio montado num jumentinho, como o texto profético diz, e lá vem o teu rei, sentado num jumentinho, filho de uma jumenta, e os jumentos em roda não viram. Eu não sei quem era mais jumento ali, se era o que levava Jesus, ou a multidão. Acho que a multidão era mais jumenta. E hoje em dia, a igreja está no mesmo caminho, a igreja está na mesma batida daquele tempo antigo. O pastor só está refrescando a tua memória para saber que esse domínio vai arcar em cima da igreja, porque a igreja está saindo da qualificação do reino. Ela não consegue mais ver e nem experimentar o reino. Se ela não consegue ver e experimentar o reino, como que o reino vai se manifestar? De que forma? De que ação? De que jeito? Não é? Todos nós sabemos que no domingo passado houve uma palavra extremamente direcionada para a igreja, de abrir os olhos, e totalmente profética. E todas as câmeras da igreja estavam ligadas para gravar. Mas quando foram fazer no final, o que aconteceu? Não funciona, pastor. O que nós vamos fazer? Isso não é para ser pregado, isso é para coração que consegue discernir. E se cumpre a palavra que diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está trazendo à igreja.
Ah, mas eu não vim na igreja, perdeu. E nunca mais você vai ouvir essa mensagem. Nunca mais. Mesmo que eu repita os mesmos textos, a unção que estava aqui domingo não é a mesma que está hoje, é renovada. Mas quem escutou sabe muito bem do que eu estou dizendo. O reino que está aparecendo no mundo, o que a Bíblia fala e como a igreja caminha. O que nós estamos servindo? A igreja ou o Senhor Jesus, que é o dono da igreja, o bom pastor, o supremo Senhor de tudo? Os nossos ouvidos estão o quê? Sem saber aonde está a colocação de reino. Vamos lá. A tipificação do pronunciado de Daniel 7, 22 a 27, está lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 17. Um versículo só resume tudo isso aqui. Romanos 8, 17, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Veja, o que Paulo está dizendo? O domínio que vai acontecer sobre o reino, que está esclarecendo lá atrás, aqui diz que nós precisamos entender o reino assessorados, totalmente envolvidos com as mesmas características do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. E quais são as características do Messias aqui? O que diz aí? Versículo 8, ou melhor, versículo 17 do capítulo 8. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, temos direitos ao reino, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, herdeiros juntamente com Cristo. Se com eles sofremos, qualificação do reino, sofrer, também com eles seremos glorificados. O reino de Deus na pessoa do Messias é glória. O reino de Deus neste mundo é sofrimento. O reino se estabelece pela condição da piedade que se revela, e a palavra nos diz: todo aquele que quer ter uma vida piedosa, certamente padecerá perseguição. É o texto que diz. E aí eu olho, e a minha pergunta não é querer se você tem certeza vai para o céu ou para o inferno, que isso também não me interessa. Tem muita gente que tem certeza de muitas coisas, mas no final é uma situação bem estranha. E aí eu posso citar muito bem aquele letreiro que passa aí na BR de vez em quando nos caminhões, né? Viver sem Deus é fácil, vírgula, morrer sem Deus, aí é difícil. E vai embora o caminhão. Quem lê, entenda. Andar sem Deus, ou andar dizendo que ama Deus, é cheio de gente aí. É gente se batendo no outro. Mas a palavra qualifica os co-herdeiros de Cristo e herdeiros da herança como sofredores glorificados. Como é que funciona isso? Alguém pode ser sofredor glorificado? Como é que se manifesta essa glória? Quando entende que o reino se manifesta pela expressão de Cristo em nós. Quando se manifesta pelo poder totalmente que nos envolve da ação de Cristo. Para que manifestasse ao ancião de dias, que a referência que ele fala de ancião de dias, lá no livro de Daniel, está se referindo ao contexto de Hebreus capítulo 1, versículo 2. O que ele tem? Hebreus 1, 2 vai qualificar para nós a característica deste ancião. Nesses últimos dias, Hebreus 1, 2, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Por que o Filho? A quem constituiu herdeiro do quê? De todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele estava antes, o Criador do universo e de tudo que tem. É o herdeiro de todas as coisas formadas. Quem é ele? Cristo, o revelado. Ora, se o reino se revela por Cristo, é óbvio que nós só podemos expressar o reino por Cristo. Aí é que vem o meu questionamento e a minha interrogação.
Se nós não tivermos uma conduta de reino, de vivência, o reino não se manifesta em nós. Vai se manifestar em nós a qualificação de bons batistas. Vai se qualificar em nós uma qualidade de bons crentes, de bons irmãos, mas não de co-herdeiros com Cristo. E é um engano nosso quando nós dizemos que o reino é para toda a igreja. Engraçado. Igreja na Bíblia é uma coisa, e os que estão com Cristo para reinar é outra coisa. Vamos ver? Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouvi no céu grandes vozes dizendo, o quê? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja que a palavra está dizendo para nós que o reino do mundo se tornou. O reino do mundo está sendo apenas transmutado pela ação da obra de Cristo no meio dos vencedores. Cumpre o que nos diz Apocalipse no capítulo 3, quando fala: aquele que vencer sentará no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono de meu Pai. A qualificação de governo é para vencedor. E vencedor é a qualidade que mais se propaga na igreja hoje. Mas que vencedor é hoje que se propaga? O vencedor numa qualificação o quê? De reino do mundo, e não o vencedor na qualificação de reino de Deus. O vencedor no reino do mundo é alguém que o mundo olha e fica totalmente estupefato, dizendo: este é um vencedor. No reino de Deus, o maior vencedor foi quem foi lançado numa cruz. O que era para os homens? A desgraça, a vergonha, a miséria, a maldição. E o que é para nós hoje isso? Segundo Paulo fala em 1 Coríntios 1, a glória. E Paulo mesmo fala: eu não quis pregar nada com palavras persuasivas no meio de vós, antes preguei Cristo e este crucificado. A pregação da palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ora, como é que nós não podemos ver a diferença do evangelho que Paulo pregava e aonde ele chegava à direção da igreja? Ora, o evangelho do reino não é algo que precisa ser apenas num mover de contextualização, meu filho. O pastor nessa noite não está pregando nenhum sermão que vai depender de fé para a salvação, porque a salvação é intrínseca, pessoal, isso é você e Deus. Mas ele está orientando, dizendo que o reino de Deus vai se manifestar para aqueles que andam como Cristo. E se assim não for, você não está qualificado para reinar com Cristo. Pastor, o senhor está dizendo que eu vou para o inferno? Meu filho, não me interessa aonde você vai. O que me interessa é aonde eu vou. Eu tenho que estar preocupado comigo. Agora, se você está preocupado, se você vai para o lugar quente, isso não lhe dá o respeito de você questionar. Se você questiona, é que você está longe do reino. Não é? O próprio Espírito testifica para nós em Romanos 8, dizendo: o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Agora, como é que se testifica o Espírito no nosso espírito que somos filhos de Deus? Pela conduta que temos de filho. Não foi o que aconteceu com Jesus? Jesus, pela obediência, chega diante de João Batista e diz: me batiza. João Batista diz o que para ele? De forma alguma. É você, o profeta, que eu disse que batizaria com fogo. Agora você quer que eu te batize com água, meu filho? Não combina. Eu que tenho que ser batizado por ti. Jesus diz o quê? Querido João Batista, deixa cumprir a justiça de Deus. Aí João diz: faça assim então conforme tu queres. Batizou Jesus. Quando ele levantou Jesus das águas, eis que desceu do céu em forma corpórea de uma pomba o Espírito Santo.
E o que aconteceu? O testificar, qual foi o testificar? Rompeu-se um trovão, como uma voz de muitas águas do céu, e disse o quê? Este é o meu filho. Houve uma testificação que ele era filho de Deus. Este é o meu filho, em quem me comprazo. Ora, o testificar do Espírito Santo não é uma paz momentânea no coração. Não é um despertar de 20 anos atrás, que eu aceitei Jesus, foi um momento muito especial, e 20 anos correndo para longe de Cristo. É o céu que estremece, é Deus que grita e diz, filho amado. Eles estavam no Monte Jesus, pronto para ir para Jerusalém, porque já tinha definido no seu coração que assim ia. Pegou os 3 e disse, vamos para o monte. Quando chegaram no monte, o céu desceu, encheu-se de nuvem em volta deles, e Jesus foi transfigurado na presença de quem? Pedro, Tiago e João. E aí apareceu quem para bater papo com ele? A lei e os profetas Moisés e Elias, e ali conversaram, e Pedro, vamos fazer uma barraca, quando não tem nada para fazer, fala bobagem. Vamos dormir, vocês 3 dormem, nós ficamos aqui. A presença de Deus é algo sobrenatural. E vem do céu a qualificação da resposta dizendo o quê? Este é o meu filho. É ele o meu filho. A ele eu ouvi. Escutem. Este é o meu filho amado. Quando Jesus está perante Lázaro, naquele túmulo, e ele levanta os olhos e diz, Pai, muito obrigado porque tu vai ressuscitar este morto, isso que está enterrado aí, mas eu estou agradecendo, Pai, não é por causa de mim, é por causa desses que estão em volta, para que eles saibam que tu és meu Pai e eu sou teu filho, para que eles creiam que tu me enviaste. Que testificação é essa? Aí o que Jesus fez? Lázaro, sai para fora. E Lázaro veio para fora. Houve um testificar ou não houve? E a minha pergunta é essa: você faz parte do reino ou não faz? Pastor, a coisa está feia. Meu filho, não tem que estar feio. A gente, quando faz parte do reino, a gente é. A gente, quando está dentro, a gente sabe que é. Aquela coisa, se eu fosse lá para os Estados Unidos e a pessoa olhar para mim, e dizer assim, você é brasileiro? Eu digo, me deu um branco, não sei, não tenho muita certeza não. Quando eu estava lá no Brasil, não, lá eu era, mas chego aqui eu já não sei mais o que sou, me deu uma crise de identidade. Não adianta mesmo, eu posso estar no Japão, posso estar na Lua, vou chegar lá e vou estar no céu na eternidade, e sabe como é que você é qualificado? Brasileiro. Por quê? Porque a palavra diz, de toda língua, povo e nação se chegarão diante do Cordeiro, se prostrarão e dirão, Ele é Senhor de todas as coisas. E vai ter representação de toda língua, povo e nação, porque Ele é Senhor, e ninguém vai desqualificar. A hora que falar Brasil, nós vamos ficar em pé, meu filho, vamos dizer, é nós na fita. Que povo é esse? Não sei, é uma mistura de todo mundo com ninguém. E saiu o quê? Saiu essa bênção que nem nós sabemos o que é. Mas uma coisa nós sabemos, nós somos um povo que teme ao Senhor. E que foi pago um alto preço, e por causa desse preço, o Senhor comprou a minha vida. E agora você tem, meu Senhor, um monte de brasileiros, escravos por toda a eternidade. Porque nós queremos te servir. Porque tu és Senhor de todas as coisas. Porque tu nos colocaste neste teu reino de tão grande amor, e revelaste para nós as coisas que o mundo não consegue entender. A qualificação do reino é de Cristo, e Ele nos coloca dentro desse reino. Nós sabemos. Você é filho de Deus? Eu não posso dizer que não. Por quê? Porque o meu andar, a minha conduta, minha mente, o meu coração, os meus sentimentos reagem com o reino de Deus. Pensam como o reino de Deus. Vivem e usufruem do reino, mesmo não tendo o reino. Mas a palavra nos afirma, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele vai reinar sobre esse mundo.
É profética essa palavra, pastor, é lá para frente. É profético, meu filho, é para frente, mas ele vai reinar. E quando nós pensamos que a igreja vai estar encaminhada debaixo de um grande domínio, e nós pensamos às vezes que vai aparecer a demonhada e vai começar a derrubar a igreja para todo lado. Nós sempre somos ufanistas, nós gostamos das coisas bem grandes. Eles vão ver as visões nas montanhas, os demônios vindo, e nós, igreja, vamos estar lá, né, com aquela espadinha de sorvete quente. Não é isso, meu filho. A qualificação que tirou o reino de nós é a conduta da vivência. E a igreja, ela está passando, não, a igreja já entrou debaixo de um domínio de engano. A igreja já está debaixo de um domínio de letargia. A igreja já está debaixo de um domínio de engano. E aí, o que ela diz? Ela diz que está certa. Vai lá você e tenta convencer um fariseu no tempo de Jesus que Jesus era o Messias. Vai lá tu e tenta convencer ele. Como é que Paulo discutia nas sinagogas que Jesus era o Cristo? De que forma? Com as escrituras. Se existia um lugar que tinha a Bíblia naquele tempo, era na sinagoga. E o que acontecia com o povo? Alguns criam e a grande maioria pegava Paulo, jogava ele para fora. Vai para a rua com essa tua nova doutrina. Amado, todas as vezes que você quiser anunciar o evangelho do reino e pregar a verdade de Cristo, mesmo que for para crentes ou para ímpios, eles vão chamar você de um propagador de uma nova doutrina. Porque essa doutrina, os ouvidos dos ímpios não conseguem entender. Essa doutrina, aqueles que não se sujeitam à vontade e à dinâmica do reino, nunca vão poder entendê-la. Porque o reino se manifesta pelas ações deslumbrantes de que tudo está em volta do senhorio de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Paulo está dando apenas o contexto deste capítulo, que tinha contenda entre os irmãos. Um queria uma coisa, outro queria outra, Paulo estava pegando entre eles. E Paulo usa desta ação do que eles estão fazendo para trazer uma manifestação sobre os que herdarão a igreja que consegue ver no meio do opaco do engano. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Paulo, quando fala isso, a gente pensa assim, puxa, nós vamos estar lá num grande tribunal e vamos julgar os anjos. Por que os anjos estão condenados? A Bíblia diz que nós vamos julgá-los, irmãos. Mas engraçado, o texto também diz em Mateus que os anjos já foram condenados. Ué, como é que nós vamos julgar aquilo que já está sentenciado? Sabe? Porque nós vamos ter um reino junto com o ancião de dias. É ele o Senhor. Nós vamos pensar que vamos botar uma toga em nós, um chapeuzinho, né, aquelas coisas de bob aqui dos lados, e vão dizer, capeta, tu fez mal, né, sem vergonha. Vai para o inferno, vaza daqui. Próximo. Tu é capetão, cara, meu Deus. Enganou bastante, vai para o inferno. Esse julgamento não é nada, esse é nós que criamos esse julgamento, irmãos. A igreja julga porque ela pertence ao reino de justiça. E onde está a luz, não há trevas. Quando Cristo chega, todo mundo se sente o quê? Pecador. Mas ele pode ser o mais santo, o melhor dos homens. Quando ele se depara com Cristo, ele rasga o seu coração e diz, ai de mim, porque sou um pecador, que me chego diante de um Deus tão santo. Quem é que vai ser o tolo que vai desafiar a justiça de Jesus que está sobre mim? Quando olhar para a igreja, para os santos, totalmente inteirados da justiça divina, o que a demonhada vai fazer? Tudo para o inferno, não dá para conviver com eles.
Tem comunhão a luz com as trevas? Não tem. O juízo vem pela manifestação profunda do reino que se revela em mim e você. Foi para isso que Cristo foi enviado. Qual foi a grande obra que Jesus realizou na terra? Destruiu todas as obras do diabo. Não foi isso que ele veio fazer? Foi ou não foi? 1 João, o que ele fala? E ele veio para destruir as obras do diabo. Amados, se a gente parar para pensar de maneira lógica, humana, nós vamos ver que Jesus ficou quase 4 anos na terra dando com discípulos, fazendo milagres e anunciando o evangelho, e que se a gente olhar, acabou. Mas como a obra de Cristo, ela foi apenas de restauração, não foi apenas de restauração ao homem, mas foi para totalmente desqualificar o reino do inferno e Satanás e sua obra, vem até os dias de hoje esse reino. E o domínio dele nunca mais terá fim, já lemos lá na palavra. Ele reinará para sempre. Aparecerá um reino no meio dessa bagunça que nunca mais vai ter fim. Que reino é esse? É um ancião de dias, é o Senhor, é o Cristo, não sei, ele vai reinar. Quem é esse para nós, revelado hoje com todas as formas? Jesus Cristo, o Senhor, autor e consumador, movedor de todas as coisas sobre a igreja, sobre nós, qualificação de uma direção do reino. E Paulo diz bem claro, amados, vejam, nós vamos julgar anjos. A nossa atitude vai ser o quê? A mesma atitude do reino. A mesma atitude de Cristo. Assim como Cristo estabeleceu derrota, assim também a igreja vai estabelecer derrota para todas as obras que são contrárias a este reino. Porque o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e Cristo. Esta ação do reino de Deus sempre vai produzir no nosso coração uma coisa interessante. Abra lá sua Bíblia em João. A contundência do texto vai trazer para nós apenas o que moveu as duas qualificações daquilo que estava trazendo no tempo da crucificação, os dois reinos. João 18, versículo 28. João 18, 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Veja só. Quem é esse? Nós não vamos se misturar com os gentios, porque senão não vamos poder comer a Páscoa. Gente, a atitude religiosa de uma igreja estava ali com aqueles homens. Vestes lavadas, preparados para a Páscoa, a grande festa da libertação. Não era? Comiam ervas amargas e pães asmos, celebrando a libertação. E o libertador está ali diante deles. E eles: não vamos nos contaminar, queremos celebrar a grande festa. E trouxeram quem? 29. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando um modo por que havia de morrer. Porque os judeus, se fossem matar Jesus, seria de que forma? Pela lei. A blasfêmia era apedrejamento. E era a condenação que eles tinham. Mas Jesus disse que ele seria levantado da terra. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Se Jesus falou, tem que se cumprir. 33. Tornou Pilatos a entrar no
pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? O que diz Jesus? Em 34, respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito? É tu mesmo que está perguntando. Tu está interessado no reino? Tu quer entrar no reino? Ou tu está vindo com migué que os outros aí ficam falando para ti? Porque se tu está interessado, eu posso mostrar o reino. Mas tu está preocupado com esse reininho aqui, que tu pensa que eu vou governar aqui, essa cidadezinha aqui, que essa meia dúzia de boca pingada aqui. Esse reino não é meu reino. O que ele fala? 35, replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus. O que Jesus respondeu? O meu reino não é deste mundo. Ele botou uma interrogação, uma afirmação. O verbo no original diz que o meu reino não tem absolutamente nada que se possa comparar com esse mundo. E as únicas comparações que Jesus fez foi essa: a dracma perdida, a ovelha perdida, a pérola, as coisas mais doidas. O reino de Deus é assim. O que ele está dizendo mais? Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Sabe o que Jesus está colocando nesse texto? E João está deixando explícito? Foi colocado os dois reinos, e foi colocado o quê? O desejo de cada coração. Naquele momento, Pilatos, que era um homem considerado ímpio, estava do lado de Jesus. E a igreja estava do lado de quem? Daquilo que ela mais produzia: ladrão, salteador, engano. Ela ficou do lado de quem? Não do reino de Cristo, mas do reino do mundo. O reino aqui é conquistado por força e domínio. O reino de Deus é conquistado por sujeição e obediência. Explicitamente, total envolvimento com o que é sujeição. 19, 1. Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e o mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura, vermelho, encarnado. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César.
Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parecev Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Então eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Jesus, por acaso, tentou de usar de alguma artimanha para fazer com que o reino dele tivesse valor no reino desse mundo? Nenhuma. As qualificações de Jesus, o seu andar e a sua conduta sempre foram e sempre serão as qualificações do reino eterno. Precisamos aprender muito ainda sobre o reino de Deus. Mas a palavra dessa noite é suficiente para nós, pelo menos, trazer no nosso coração se somos verdadeiros cidadãos do reino de Deus e se o nosso caminhar neste mundo nos qualifica verdadeiramente a sermos cidadãos do reino de Deus. O mundo está colocando nós na parede todo o tempo, dizendo: você não pode desafiar César, ele é muito poderoso. Se você for contra ele, ele vai destruir a igreja que você é. Se nós baixarmos a nossa crista, se nós baixarmos a revelação do nosso Senhor, nós estaremos sendo comprados pelo mundo. E então, no primeiro grito de crucifica e fora que vim da rua, nós estaremos fazendo coro da unanimidade da burrice, a qual a igreja já incorporou muito bem essa sandice nos últimos tempos. E nós conhecemos bem a igreja que eu estou falando. Não é a igreja lá de fora, é a igreja aqui de dentro. Porque nós olhamos muito para de lá, mas nós aqui enchemos bem o peito e fazemos grandes acordes no coral das ignorâncias daqueles que não conhecem o reino de Deus e a vida maravilhosa de Cristo e sua pessoa totalmente exaltada no nosso meio. Se os nossos olhos estão em Cristo, o reino é nosso, e este reino se manifesta em poder, graça e direção sobre nós. Que reino você faz parte? O reino de Deus? Então isso te qualifica como filho, isso te qualifica como co-herdeiro do reino de Deus, e isso te qualifica para você agir, fazer e andar nas qualificações deste reino. O reino se manifesta pela glória do poder que manifesta em nós. De quem? Um cepo de madeira, ensanguentado. O justo que fez dos injustos cidadãos de um reino para todo sempre. Que o Senhor dê para nós sabedoria e ensine-nos a sermos qualificados para entrarmos verdadeiramente tendo a ação de estarmos no reino de Deus. Semana que vem nós vamos aprender um pouco mais. Vamos entender por que Paulo diz: ainda não cheguei lá, eu aguardo de todo o coração conquistar a coroa. Mas Paulo não era convertido? Paulo não tinha certeza da salvação? Paulo não disse que o Espírito testificava no Espírito dele que ele era filho de Deus? Mas ele sabia que existe um reino, e os qualificados para governar e reinar no reino do Filho são aqueles que têm as características do Filho neste mundo. E Paulo, ele não sabia, ele entregou para o Senhor julgar tudo o que ele fez. Se Paulo, que você acha que foi alguém que fez um servicinho meia boca, mas o Espírito fez muito, ainda esperava que o Senhor julgasse a sua causa, mas se colocava na posição de orientador desse reino, nós ainda precisamos aprender muito a respeito desse reino. Estou certo ou estou errado? Que Deus tenha misericórdia de nós. Baixe sua cabeça, quero orar junto com você. Bondoso Deus, instrui-nos, Pai, pela misericórdia da obra do Teu Filho, a entendermos, Deus, a preciosidade do reino de Deus, o reino que se manifesta por Cristo, que traz qualificação aos santos que pertencem a um corpo sagrado, também de Cristo. Ensina-nos, Deus, como igreja,
a andarmos e a vivermos de uma maneira aonde o reino de Deus se manifeste em nós. Não, Deus, de forma alguma no conhecer a palavra, mas no exteriorizar a verdade desta palavra. Esse reino está opaco no mundo. Este reino está sendo comparado com as coisas do mundo. A igreja, Deus, se corrompeu, está sendo chamada de casa de negócios, estão vendendo almas, estão negociando, Deus, pela qualificação de bom, quem possa reinar. Ajuda-nos, Senhor, a ver que o reino não é por quem tem poder, mas o reino é dos humildes. O reino não é de quem pode fazer, o reino é dos fracos. O reino não é de quem, Deus, se intitula Senhor. O reino é daquele que se chama de servo. Ajuda-nos, Senhor, a ver o teu reino manifestado nesses dias, no meio de nós e por nossas vidas. Que não sejamos achados em falta na vinda do nosso Senhor. Que possamos estar totalmente inteirados e qualificados. Aos vencedores, não os vencedores que a igreja prega hoje, mas aos vencedores que perderam a cabeça por causa da justiça de Deus. Ajuda-nos, Senhor, te pedimos, ajuda-nos, pois é isso que suplicamos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor e Deus nosso. Amém.